Então vamos lá. Então, o aparelho de tomografia nada mais é que um aparelho de raio-x um pouco mais trabalhado, é raio-x. Diferente de ressonância, é muito comum, doutor, eu posso fazer esse exame, é porque eu estou assim, a ressonância. Na ressonância não tem raio-x, quem tem raio-x é o aparelho de radiografia e o aparelho de tomografia, tá? Então, tomografia, vou fazer uma tomografia, é um aparelho de tomografia. Tomografia é o exame, certo? No nosso caso, uma tomografia de crânio, certo? Tranquilo, né? Um aparelho, sim, que envolve raio-x. Tranquilo, até mistério nenhum. Agora, como é que funciona uma tomografia de crânio? Olha só, isso aqui é uma imagem clássica de uma tomografia de crânio. Clássica de uma tomografia de crânio. É assim que a grande maioria dos locais do Brasil recebem uma tomografia de crânio. É assim que recebem. Recebem uma tomografia de crânio, uma película, ou impressa como fotografia ou papel, com vários cortes de tomografia. Vários cortes de tomografia. E o que acontece? Se você entendeu, você já conseguiu raciocinar que cada fotinha dessa é um corte de tomografia. Que significa o quê? Que quando você pega aqui, ó, traça num crânio do paciente, obviamente, cada linha preta dessa aqui é um corte, é uma foto dessa aqui que você está vendo. Ó. É uma foto dessa aqui que você está vendo. Cada cortezinho desse, ó, cada corte desse é um corte no crânio do paciente. Primeira coisa que você já tem que entender. Então, esses cortes são axiais, e são paralelos um ao outro. Ele começa sempre aqui como padrão, aqui embaixo, mais baixo nos cortes da base do crânio e vai subindo, vai ascendendo. Ah, isso é muito fácil. É muito fácil e é claro que é fácil mesmo. Mas quando você entende isso olhando o corte, você consegue correlacionar coisas básicas de neuroanatomia. Quer um exemplo bobo, simples, mas que fala muito? Se você está num corte da tomografia aqui, vamos dizer que você está nesse corte aqui da tomografia. Deixa eu ver. Esse aqui. Um corte da tomografia, que está mais ou menos aqui. E eu te conto, gente, esse corte aqui da tomografia está o mesencéfalo. Eu vou mostrar isso nas aulas. Está o mesencéfalo. E você sabe o básico de neuroanatomia. Você sabe que no tronco cerebral você tem o mesencéfalo superior, a ponte no meio e o bulbo inferior. E eu já acabei de te contar, se aqui é o mesencéfalo, se eu botar os cortes abaixo disso, abaixo do mesencéfalo tem que ser ponte. E abaixo disso tem que ser bulbo. Então são referências de neuroanatomia básica. Mas você entender para correlacionar isso topograficamente com a anatomia de posição faz toda a diferença. Tá? E você precisa aqui, para tomografia de crânio, literalmente de neuroanatomia básica. Tá? Não é neuroanatomia sofisticada. Então vamos lá. Você entendeu como é que funciona? Cada cortezinho desse é uma foto. É uma foto que começa aqui da base do crânio e vai subindo, e vai subindo. Que é essa imagem aí. Começa aqui da base do crânio e vai subindo até os últimos cortes. Os primeiros cortes são mais delicados, porque tem muitas estruturas ósseas, e os mais altos são mais distantes, né? Agora aqui, ó que imagem bacana. Se você reparar, é uma imagem extremamente simples de neuroanatomia, mas é muito simples. Mas isso aqui carrega quase toda a informação de neuroanatomia que a gente precisa. Quase toda, porque vai faltar algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês nos nossos passos seguintes, tá? Olha o básico dessa tomografia. Se você reparar, os primeiros cortes começam aqui na base do crânio, nessas primeiras fotos que a gente está vendo aqui, você vai ver basicamente o quê? Tronco cerebral, cerebelo e um pouquinho do temporal. Tá? Quando vai subindo um pouquinho, começa a aparecer o frontal, porque os primeiros cortes você vai ter os olhos, vai ter as órbitas. Então, esses primeiros cortes da tomografia que eu estou mostrando aqui, ó, esses primeiros cortes da tomografia que eu estou mostrando aqui, esses primeiros cortes são esses aqui. Tanto que se você reparar, no primeiro corte aqui tem órbita. Por quê? Porque eu acabei de mostrar que o primeiro corte, ainda na parte mais anterior, mais da frente, não tem cérebro. Então, esses primeiros cortes aqui de baixo, abaixo, você tem basicamente o quê? Tronco cerebral, cerebelo e um pouquinho do temporal. Aí você vai subindo, aí sim vai aparecendo as outras coisas, tá? E vou mostrar mais ferramentas para a gente entender isso direitinho. E neuroanatomia básica mesmo. Você tem que saber as referências básicas. Poxa, aqui é lobo frontal, aqui é lobo parietal. Quem separa frontal do parietal? Ah, sulco central. Quem separa o frontal e o parietal do lobo temporal? Sulco lateral ou sulco de Silves. Isso é neuroanatomia básica.
neuroanatomia básica. Se aqui eu tenho o cerebelo, quem está logo acima do cerebelo? Basicamente é o occipital temporal. Se aqui é cerebelo, quem está na frente do cerebelo? A gente tem uma estrutura ventricular no meio, que a gente vai estudar já já, e o tronco cerebral. Essa parte aqui que vocês já sabem, a maioria aqui sabe um pouco de neuroanatomia, essa parte aqui que tem cerebelo, tronco cerebral, a gente chama isso de fossa posterior. De fossa posterior, certo? E eu vou mostrar a importância disso já já. Tá? Disso aqui ser fossa posterior. Quer dizer o quê? Que os primeiros cortes da tomografia, as primeiras fotinhas que você vê basicamente fossa posterior, ou seja, tronco cerebral, cerebelo, um pouquinho de órbita, um pouquinho de temporal e às vezes começa um pouco o frontal. Vamos lá. Olha o que eu acabei de falar. Nos primeiros cortes da tomografia, e eu vou mostrar isso devagarzinho depois com as ferramentas, assim, a gente está só entendendo o exame. Nos primeiros cortes, você vê mais o que? Tronco cerebral e cerebelo, tronco cerebral e cerebelo, porque isso aqui é a parte posterior, isso aqui é a parte anterior. Isso é a parte posterior, isso aqui é a parte anterior. Sempre na tomografia, sempre, esse lado aqui que você está olhando, sempre é o lado esquerdo. Esse lado aqui que você está olhando, sempre é o lado direito. Mesma coisa em todos os cortes. Aqui é sempre o lado esquerdo, aqui é sempre o lado direito, isso aqui é sempre anterior, isso aqui é sempre posterior. Certo? Ou seja, isso aqui é posterior, isso aqui é posterior, e são os primeiros cortes. A gente tem tronco e cerebelo. Né? Tronco e cerebelo. Eu vou destrinchar isso aqui. A gente está só entendendo o território que a gente está trabalhando. Tá? Sobre a cor na tomografia. Nossa, que saco, a gente vai estudar a escala de Hounsfield. Não vamos estudar a escala. Não vamos, porque você não precisa decorar a escala. O osso é mais 1000, ou tal. Não, aqui é para você aprender. É uma imersão prática. Você tem que entender as coisas. Você não tem que decorar a escala. O Hounsfield é uma unidade para graduar, uma escala que gradua a densidade no raio-x, no caso aqui na tomografia. Tá? Só que a gente não vai decorar nada disso, escala, a gente vai entender isso aqui, tá? Que é bem mais fácil. Basicamente, até um professor meu falava, até tirar daqui para você concentrar aqui comigo antes de você pegar essa ideia aqui da cor. Um professor meu falava, olha só, você tem um exame que é a tomografia de crânio, e ele só tem 3 cores, preto, cinza e branco. Todo o resto tem uma variação, um pouco mais preto, um pouco menos preto, um pouco mais cinza, um pouco menos cinza, um pouco mais branco, mas são 3 cores. Então, um exame que só tem 3 cores não pode ser difícil. Ele tem que ser fácil, porque ele só tem 3 cores. E eu lembro que ele me falou isso a primeira vez e eu peguei esse raciocínio e eu realmente eu tenho que usar ferramentas para trabalhar o exame de uma maneira mais simples. E foi assim que a gente criou todas as ferramentas que a gente vai falar já já sobre as cores. Então, essas cores, preto é o extremo, escuro, que em tomografia de crânio a gente usa o termo sempre de densidade, diferente de ressonância, gente. Muita gente confunde. Ressonância a gente usa intensidade ou hipersinal, é diferente. Na tomografia a gente usa densidade. Então, o que é preto? O que é escuro? Na tomografia de crânio, a gente fala que é hipodensidade. Então, o que é preto é hipodenso. E o outro extremo, que é branco, hiperdenso. Então, a gente tem o inverso das cores. O preto, escuro, hipodenso. E o branco na tomografia, hiperdenso. Certo? Hipo e hiper. O meio termo, que é o cinza. E o meio termo? O cinza, a gente tende a chamar o que é cinza, que mais se parece ao parênquima cerebral, de isodenso. Isodenso, porque está igual ao parênquima cerebral, tá? Então a gente tem o termo hipodenso na tomografia, escuro, o branco, hiperdenso, certo? Compreendeu isso antes? Compreender agora para a gente usar ferramentas para aprender o que é mais hipodenso, aprender o que é mais hiperdenso. A gente está conhecendo o território que a gente vai trabalhar. Certo?